acompanha. Olha, uma circulação de ventos na região sul funciona como um ventilador. O ar gira no sentido anti-horário e empurra as frentes frias para o oceano. Isso deve durar 2 semanas. Amanhã, então, será mais um dia seco entre o Rio Grande do Sul e o interior da Bahia e também em Mato Grosso do Sul e parte de Mato Grosso. À tarde, a umidade fica em torno de 27% na metade sul do Brasil. Já na metade norte, chove a qualquer hora entre o Acre e o litoral da Bahia. Alerta para alagamentos e deslizamentos do Recôncavo Baiano até o Maranhão. Em Manaus, faz 32 graus de máxima amanhã. Em Porto Velho e Campo Grande, 31 graus. Em São Luís e Salvador, 29. Em Goiânia e no Rio de Janeiro, 30 graus e até 27 em Porto Alegre. Rapidinho aqui no... Fala, meu aluno do 8º ano, tudo bem? Nós vamos hoje para a nossa videoaula e você deve estar se perguntando o seguinte, o que o professor Jaime Machado, Ciências da Natureza, está fazendo olhando um vídeo de previsão do tempo? Na verdade, hoje nós vamos fazer uma aula que traz esse assunto no teu início do teu capítulo, do teu livro 2, do teu 2º bimestre. Tá? Então, hoje nós vamos falar de clima na Terra, dinâmica e previsão. E aí, por que eu coloquei aquele vídeo? Porque eu aqui pensando, e a propósito desse vídeo é de hoje, 23, porque eu gravei quinta-feira, e você está vendo, na verdade, na sexta-feira, 24, Então esse vídeo é mais recente possível. 24/4, ele traz a previsão do tempo. E aí eu fiquei me perguntando, caramba, como é que é feita essa previsão do tempo? Quais são os recursos tecnológicos, quais são as bases que eles vão ter que estar analisando para poder estar nos dando essas informações? É isso que a gente vai aprender, tá bom? Então a gente começa lá no capítulo 4, capítulo 3 fica com o tio Alberto, tá? Capítulo 4 comigo, tá? É o clima na Terra, dinâmica e previsão, livro 2 do Sistema Positivo de Ensino, tá bom? Então preste atenção aí, que aqui você já vê uma imagem muito comum, inclusive na nossa cidade, Belém, que são os alagamentos, a chuva. Então, como é que se estuda isso? O que a gente precisa saber? A gente vai aprendendo aos poucos no nosso capítulo. A dinâmica do clima na Terra depende de um equilíbrio muito delicado, 8º ano, entre as diversas variáveis. Quais são essas variáveis? Enchentes, furacões, secas, nevascas, ondas de frio e de calor, que são frequentes aí nos noticiários. Quais variáveis você acha que influenciam no clima da Terra? Gente, das mais diversas possíveis, tão simples que a gente conhece. Mudança de temperatura, velocidade do vento, umidade do ar, vários componentes que vão influenciar direto no clima da Terra. O que mantém a temperatura da Terra? O que mantém, gente, é um efeito muito conhecido chamado efeito estufa. Tá? Esse efeito mantém a temperatura da Terra estável. Então, já por que a gente precisa saber disso, se a temperatura é estável? Porque ela vem sofrendo alterações que a gente vai estudar no decorrer do capítulo, que estão influenciando nessa mudança total desse efeito que está superaquecendo a Terra, ocasionando um efeito contrário. Esse é um efeito que é essencial para a gente e ele está sofrendo alterações num processo chamado de aquecimento global. Então está tendo derretimento dos polos, das geleiras nos polos da Terra, os oceanos estão elevando os níveis e aí isso está trazendo complicações para nós hoje e para as gerações futuras, tá bom? Como os países têm se organizado em negociações a respeito do clima? A gente discute vários acordos entre os países, aqueles países que têm uma influência direta na alteração climática precisam fazer a redução da emissão de gases, por exemplo. Então, cada país tem que se comprometer em fazer a redução da emissão de gases de uma forma que isso não traga nenhum agravamento maior ainda para o planeta Terra. Então, são acordos, reuniões que acontecem todos os anos. Bom, objetivos. Gente, vamos lá para os objetivos do nosso capítulo. Identificar variáveis envolvidas nas alterações climáticas e na previsão do tempo. Relacionar climas regionais às circulações atmosféricas e oceânicas e ao aquecimento global desigual da superfície causado pela forma e pelos movimentos da Terra.
discutir iniciativas visando o equilíbrio ambiental. Então, são esses 3 pontos que a gente vai debater no decorrer do nosso aprendizado. Bom, vamos fazer uma introduçãozinha para vocês aqui, que diz assim: quando falamos sobre clima, é comum associarmos o termo ao estudo do tempo. Entretanto, clima e tempo apresentam conceitos diferentes. Presta atenção, clima é uma coisa, tempo é outra, ok? O tempo é a condição da atmosfera em um determinado momento e local. As condições do tempo são descritas por alguns elementos básicos, como temperatura do ar, umidade do ar, pressão atmosférica, velocidade e direção do vento, precipitação de chuvas. Então, esses componentes que eu acabei de falar são eles que vão dar condições do tempo daquela região, tá ok? O clima pode ser entendido como uma sequência cíclica de variações das condições atmosféricas no decorrer do ano e compreende elementos climáticos que são modificados por fatores climáticos. Ou seja, o clima ele é algo cíclico, são aquelas variações que vão acontecer naquela região num período que eu posso estar estudando aí 1 ano, por exemplo. O que aconteceu? Aquilo ali que vai destinar o clima daquela região. E o tempo são as condições principalmente atmosféricas que vão gerar o tempo daquela região, ok? Bom, para compreendermos a dinâmica do clima na Terra, vários fenômenos podem ser considerados, desde fenômenos naturais como o El Niño, erupções de vulcões e a maior frequência de explosões solares, até fenômenos relacionados com a ação humana e suas possíveis consequências sobre o clima, como a Revolução Industrial, o intenso uso de automóveis movidos a combustíveis fósseis, criação de grandes rebanhos de animais, etc. Por que a gente está te falando isso? Porque essas alterações elas podem ser ocasionadas de maneiras naturais ou de maneiras pelo homem, causadas pelo homem. E aí ele busca lá na Revolução Industrial, onde começaram a produção das máquinas, a substituição muitas vezes da mão de obra humana por máquinas. Isso, consequentemente, hoje a gente vive assim uma intensa poluição atmosférica por conta, por exemplo, dos automóveis através da queima de combustíveis fósseis, tá bom? Bom, seguindo aí nossa sequência, você tem aqui um texto que eu vou deixar como deverzinho para você, que é um texto que vai falar sobre a subida do mar, 20 centímetros aí a partir de 2020. É um estudo bem interessante aí, tá, de uma revista onde os pesquisadores eles buscaram fazer uma projeção dos acontecimentos ocorridos no planeta Terra e o que isso pode gerar a partir de 2020. Fica para o teu estudo aí, tá? Mas já te indico que está associado à elevação do nível do mar por conta do derretimento das geleiras. Que na sequência tu já tens aqui, ó, uma foto, geleira derretendo na Noruega, tá bom? Não deixa de ler esse texto aí. Aí a gente passa para cá, que comenta a notícia acima, né? Diz assim: a notícia alerta sobre os riscos de uma elevação crescente no nível dos mares, caso a temperatura média da Terra continue subindo. Ela apresenta 2 consequências da elevação da temperatura: o derretimento de geleiras e a expansão das águas dos mares em razão da dilatação. Para entender melhor essa dinâmica do clima na Terra, vamos estudar algumas de suas características. Aqui nesse quadro, gente, ele fala um pouquinho da dilatação. A dilatação é a variação de tamanho de um corpo em razão da variação da temperatura. É por causa da dilatação que trilhos de trens são instalados com pequenos vãos entre eles. Assim, quando a temperatura aumenta, como em dias quentes ou em razão do atrito e passagem do trem, há um espaço entre os trilhos para os trilhos dilatarem sem entortarem toda a sua composição. Então a gente mostra uma imagem, a gente mostra uma junção de 2 trilhos aqui. Já eu poderia colocar um trilho só sem ter feito esse quebra-cabeça? Até poderia, mas aí ele poderia dilatar através da variação de temperatura. O tamanho dele poderia se esticar, assim, entortar por conta da variação de temperatura. Pega isso daqui e traz para cá, para o processo que está acontecendo de aquecimento global. A Terra hoje ela está derretendo em virtude dessa expansão das geleiras. Vou te colocar uma situação. Imagina só que você tem um copo com água, cheio de água, até pela boca do copo. Você vai colocar com cuidado uma pedrinha de gelo inicialmente lá e ele não vai vazar.
Só que essa pedra vai derreter e ela é uma pedra de gelo, a água está no estado sólido. Quando essa água derreter, não vai subir o nível do copo? Esse copo não vai derramar água? Vai acontecer isso. É mais ou menos isso que está acontecendo com o nível do mar. Tá? Você tem as geleiras passando do estado sólido para o estado líquido, elevando o nível dos mares. Ok? Bom, e aí, cidadão, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos seguir o nosso estudo para entender a influência dos fatores do clima, sendo que nós vamos entender hoje fatores astronômicos e a partir da próxima aula dos fatores terrestres, tá? Então hoje a gente aprende fatores astronômicos, aquilo que está relacionado aos astros. Preste atenção aqui, influência dos fatores do clima. No capítulo anterior discutimos os movimentos da Terra e falamos das estações do ano, você vai ver com o tio Alberto, que ocorrem em razão da inclinação do eixo de rotação da Terra. Mas por que um dia de sol no verão é geralmente mais quente do que um dia de sol no inverno? Por quê? E por que podemos ter regiões em uma mesma latitude com temperaturas muito diferentes? Para responder essas perguntas é importante entender que o clima da Terra depende de fatores astronômicos e de fatores terrestres. É a combinação desses fatores que determina a natureza dos climas da Terra ao longo do tempo. Então hoje a gente vai ver fatores astronômicos, na próxima aula fatores terrestres. Então dá uma olhadinha nos fatores astronômicos aqui, você tem, né, a seguinte informação. Esses fatores estão relacionados ao movimento da Terra com a inclinação de seu eixo. Então você tem aqui o planeta Terra, tá? Vamos imaginar aqui, ó, tem uma bola aqui. Vamos imaginar essa bola, tá bom? Essa bola agora é o planeta Terra. Ela está ligeiramente achatada nos polos, beleza? E ela tem esse formato de inclinação aqui, ó. Ela é inclinada, tá bom? Então ela não é assim bonitinha, ela é inclinada, ok? Pega isso, essa informação para estudar agora o que a gente vai ver, tá bom? Então olha só, você tem aqui o Sol, vamos imaginar que você está exatamente aqui onde eu estou colocando meu dedo, tá bom? Você tem aqui um ângulo de 90 graus, eu estou bem aqui. Olha a proximidade do Sol, tá? Para a segunda situação, eu estou bem no meio da área de superfície. Aqui eu vou ficar no meio da área de superfície novamente. Mas olha a distância do Sol para mim. Onde é que vai estar mais quente? Na situação 1 ou na situação 2? Na situação 1. Por quê? Porque o Sol está mais próximo. Jaime, como é que ele vai estar mais próximo? De acordo com o movimento que a Terra vai executar. Tá bom? De acordo com a distância, de acordo com onde você está exatamente no planeta Terra. Tá bom? Então por isso que a legenda diz: quanto mais verticais incidem os raios solares, maior a energia recebida. Tá? Se a inclinação é grande, que é o segundo caso, como na segunda imagem, os raios se espalham por uma área maior da superfície e a energia recebida é menos intensa. Tá? E aí ele vem analisar isso. Para analisarmos a influência da inclinação do eixo terrestre sobre o clima, podemos fazer uma analogia com o horário que devemos evitar a exposição da pele à radiação solar, das 10 horas às 16 horas. A exposição não é recomendada nesse horário, porque a radiação solar é mais intensa, uma vez que o Sol está mais próximo da vertical. O Sol aquece a superfície terrestre quanto mais perpendiculares os raios solares, conforme a inclinação aumenta, os raios atingem superfícies maiores e o aquecimento é menor, porque a radiação distribuída em uma região é maior. Analisando a Terra como um todo, podemos concluir que o verão, estação em que os raios solares estão próximos da vertical, é uma estação mais quente do que no inverno, quando a radiação solar chega a ser bem mais inclinada. Então bora entender isso aí, galera. No verão vai acontecer dos raios solares estarem muito mais próximos da superfície da Terra. Aí como é que eu vou saber que é o verão? De acordo com as estações do ano, e essas estações são de acordo com a posição em que você se encontra naquele país que você se encontra, tá certo? Então, a gente vai falar de Belém, isso não é muito definido. Aqui a gente tem um período que chove muito, e tem um período que as chuvas vão e voltam, e um período muito quente. Então, assim, não tem tanto aquela diferença. Às vezes está muito quente, mas acaba chovendo. Mas, num dia comum, num dia normal, lá pelo meio-dia, se você estiver no sol, você vai sentir um calor muito grande.
Se você estiver na mesma posição por volta de 6 horas da tarde, 6h20 ali quando começa a escurecer, ainda está claro, o raio solar está incidindo numa superfície maior na tua cidade, porém ele chega com uma intensidade mais fraca. É mais ou menos isso que essa imagem te mostra e que eu acabei de ler também, tá bom? Então bora para cá, que vai falar. Outra consequência da inclinação da Terra está relacionada com a distância que os raios solares precisam percorrer na atmosfera terrestre até chegar à superfície. Apesar de não aquecer muito a atmosfera, a radiação solar perde a intensidade ao atravessar uma camada espessa de ar. Observando a ilustração, é possível perceber que é verão no hemisfério sul porque a região está recebendo os raios solares mais próximos da perpendicular. Além disso, é possível perceber que existem regiões em que os raios estão atravessando um trecho menor na atmosfera. No hemisfério norte é inverno, os raios atravessam uma camada maior na atmosfera. Entende isso aqui, ó? Tu tens aqui o raio solar chegando, com uma intensidade maior aqui. Por quê? Ele está mais próximo. Olha o tamanho dele aqui, ó. Olha no teu livro aí, se tiver dificuldade de olhar para cá. Agora, olha a intensidade desse raio solar aqui, próximo aos polos da Terra. Olha como ele vai chegar no mesmo horário, tá? Porém, ele vai chegar com uma intensidade menor por causa do eixo de inclinação da Terra. E isso acontece o ano todo. É aí que é medido o clima da Terra, tá bom? Olha na segunda situação aqui, aqui eles já colocaram no teu livro, uma barrinha para você ter ideia do espaço. Você tem um espaço bem menor aqui, ó. Raios solares percorrem diferentes distâncias na atmosfera por causa da inclinação do eixo da Terra. Olha essa distância daqui para cá, olha essa distância daqui para cá como é maior. Então aqui ele vai chegar com maior força, aqui ele vai chegar com menor força, menor intensidade. Porém, ele vai chegar numa proporção de clareamento daquela região maior quando ele chega com uma menor intensidade de calor, tá certo? Então na próxima aula a gente chega para falar de fatores terrestres. Na nossa aula de hoje nós vimos os fatores astronômicos, que influenciam no clima, e a introdução do nosso capítulo, que é o clima na Terra, dinâmica e previsão. Tá certo, oitavo ano? Então aqui fica um abraço do tio Jaime, até a nossa próxima aula. Valeu!